É porque eu tenho pais que dizem para mim, não, mas eu dei para o meu filho o vape, isso não faz mal. Faz mal. Faz. Muito mal. Faz muito mal. Conta um pouco pra gente. Vamos lá. Eu vou ter que fazer um panorama aqui pouco tranquilo. com o cigarro comum e depois, né, fazer o comparativo com o vape, né? Então, o cigarro comum, a gente já sabe por estar há muito tempo no mercado, a gente já sabe os malefícios que vão causar no longo prazo, né? E pacientes que fumam mais de 20, 30, 40 anos do cigarro comum, eles podem ter vários problemas de saúde, entre aí AVC, infarto do miocárdio, toda a parte circulatória, né? Mas, para a parte pulmonar, o enfisema pulmonar, que são a formação de bolhas, né? Geralmente na parte de cima dos pulmões. E essas bolhas, elas não permitem troca de oxigênio de uma forma adequada, né? Além do segundo problema, que é a bronquite crônica, né? Que seria os brônquios, né? Os caninhos que levam ar até os pulmões, eles ficam mais inflamados, encatarrados, secretivos, né? E isso impede a passagem de ar de forma adequada também, tá? Claro, a gente trata isso com medicação inalatória hoje, mas não é um paciente que respira, assim, 100% bem. É um paciente que sempre tem certas limitações para respirar. Alguns pacientes, inclusive, usuários de oxigênio, né? Dependentes daquele oxigênio, né? De concentrador, de cilindro, o que não é legal. E a gente sabe que o calor da fumaça do cigarro comum, né, o próprio calor da fumaça, ele já é capaz de provocar lesão no pulmão. E hoje a gente já tem trabalhos científicos mostrando que sim, o cigarro eletrônico também tem esse potencial, tá? A gente só não tem noção do impacto em 20, 30, 40 anos, porque a gente tem menos tempo que isso de cigarro eletrônico no mercado. Mas se as primeiras evidências já estão aparecendo com 10 anos de uso aí de cigarro eletrônico, imagina o que vai ser daqui a 20, 30, 40 anos, né? Fora o enfisema, o cigarro eletrônico tem uma característica interessante, que é o uso daqueles óleos, das essências, né? Mas existem alguns óleos, alguns líquidos que vão dentro do e-líquido, né? Que vai dentro do dispositivo de cigarro eletrônico. E esses líquidos, eles podem causar uma lesão pulmonar aguda, que a gente chama de EVALI, né? Para quem quiser colocar no Google aí. Essa é uma doença nova, né? Essa é uma doença nova, relatada... correlacionada ao consumo do cigarro eletrônico. A EVALI não existia antes, né? Quando só tinha o cigarro comum, por exemplo, no mercado, tá? Ela é uma doença bem correlacionada com o consumo de cigarro eletrônico. Tanto os à base de nicotina, quanto os de base de maconha, tá? Então, no cigarro eletrônico também dá para botar essência de maconha. Não só essência de maconha, eu já vi paciente que coloca mesmo a erva seca mesmo dentro do cigarro eletrônico para queima, tá? E, assim, eu já atendi pacientes que vieram falar, não, mas isso é bem tranquilo, Carol, de usar, porque aqui, ó, eu consigo setar a temperatura no meu cigarro eletrônico. Ele não queima ali aos seus 240 graus, eu consigo botar menos, 180 graus. Como se 180 graus fosse uma temperatura tranquila, e não é, né? Aquilo gera... dano, é um calor muito intenso para a via aérea. Imagina, nossa via aérea é super delicada, né? A gente, quando pega um friozinho qualquer, já fica aí tossindo, já fica pigarreando. Imagina você colocar uma fumaça super aquecida para dentro dos brônquios, né? Então, isso dá lesão, dá problema. E sim, é prejudicial no longo prazo, tá? A EVALI, só comentando... o tipo de lesão, né, que acontece nos pulmões, se vocês colocarem no Google da vida, o raio-x, tomografia, aparecem lesões bem brancacentas no raio-x, né, a gente chama disso de lesão em vidro fosco. Isso lembra um pouquinho as lesões que a gente via na Covid grave, tá? Então a gente já tem casos hoje, a gente tem casos já de relato de morte por uso de cigarro eletrônico, tá? Nos Estados Unidos, a gente já tem aí quase 30 mortes em jovens catalogadas pelo consumo de cigarro eletrônico, e de casos de pacientes que vão parar em UTI, ventilação mecânica, né? Então não é algo tranquilo, tá? E o tratamento da EVALI geralmente envolve muito o uso de corticoide em altas doses, né? Que é uma medicação que traz um monte de efeito colateral, né? Como ganho de peso. Isso, ganho de peso, diabetes, osteoporose. E mesmo assim ainda, mesmo fazendo tratamento, alguns pacientes podem evoluir, né? Com essas lesões, elas podem evoluir para uma fibrose, para uma cicatrização do tecido pulmonar. Isso vai dar uma restrição permanente para a pessoa respirar, né? Então, a gente tem que ter um cuidado no que a gente está usando, né? A gente tem que entender o malefício que a gente pode estar causando para a gente mesmo. Uma vez entendido se você quer correr o risco, ok, mas assim, eu acho que se as pessoas tivessem uma noção real de todo o problema que a coisa pode causar, o uso e o consumo seria muito menor do que a gente vê hoje em dia. Mas não é, né? A propaganda que se faz, assim, depois a gente vai falar sobre a origem do cigarro eletrônico, né? Mas a propaganda que